Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E estamos começando mais uma série de mensagens, e assim como todas as outras que foram postadas nesse canal, foi porque Deus me orientou para qual mensagem fosse enviada, e a de hoje não é diferente. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você é chamados ao arrependimento. Quando o Senhor me fez compreender que para que Ele faça milagres, maravilhas, para que Ele nos ensine, primeiro teremos que ter um coração arrependido. E é isso que o Senhor está fazendo, é isso que o Senhor está nos convocando no dia de hoje, para um arrependimento. Nesses dias vamos entender sobre isso. Qual tipo de arrependimento? Não é um arrependimento comum, é um arrependimento genuíno. E o que é um arrependimento genuíno? Aquele que provoca mudança de mente e de coração. Aquele que faz você reconhecer o pecado como pecado. Porque às vezes se torna tão hábito na nossa vida que para nós, não é pecado não. É só meu jeito mesmo de viver. É só meu jeito mesmo de lidar com as coisas e com as pessoas. Não, nesse tempo o Senhor vai nos trazer a esta confirmação. Ei, eu preciso que você se arrependa. Isso não é jeitinho. Isso não é seu jeito. Isso é pecado, meu filho. E eu quero tirar de você. Eu quero transformar a sua vida, mas para isso você precisa sim se arrepender. E o que é o arrependimento genuíno? Ele traz também tristeza. Tristeza ao seu coração por ter cometido algo contra Deus. Não é remorso. Vamos aprender no decorrer dessa semana sobre isso também. É o arrependimento genuíno no qual você se sente triste por ter ferido o coração de Deus, por ter ferido os princípios e as ordenanças do Senhor. E o arrependimento genuíno também é decisão de mudança de vida. Eu decido mudar a minha vida, decido deixar o velho homem, a velha mulher para trás e ser diferente. Diferente porque eu tenho Jesus na minha vida e Jesus fará a mudança necessária. Isso se você tiver um coração arrependido. E o que o arrependimento genuíno faz? Ele faz com que nós voltemos para Deus com um coração de fato, um coração sincero, um coração disposto a obedecer. Eu amo tanto essa palavra, um coração disposto a obedecer o Senhor. Nesses dias serão maravilhosos, extraordinário, edificante, revelador, transformador. E eu já começo com aquela pergunta clássica que eu amo, que o Senhor colocou no meu coração, sobre: ei, você crê? Se você crê, digite aqui: eu creio. Escreva nos comentários: eu creio. Declare agora com a sua boca: eu creio. Amém? Concordo com você, que assim seja. Eu gosto de dizer essa pergunta. Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu tive um entendimento na palavra do Senhor que o fato de você crer dá acesso a milagres. O fato de você crer dá acesso a uma vida transformada, porque todas as vezes que Jesus ia curar alguém, todas as vezes que Jesus transformaria a vida de alguém, ele fazia essa pergunta: você crê? Meu irmão, tudo começa com crer. E é por isso que o nosso inimigo das nossas almas, quer trazer no nosso coração a incredulidade, porque ela se torna, sim, um paredão, um obstáculo para atravessar, para conquistar, para ter acesso aos milagres de Jesus. Então, creia que nesses dias serão dias maravilhosos. Amém? Eu quero trazer uma palavra no qual o Senhor colocou no meu coração, que fala sobre o arrependimento. Tem um personagem aqui extraordinário, que ele foi anunciado pelo anjo Gabriel, que o propósito de vida dele seria de vir na terra
para trazer o arrependimento aos corações das pessoas. Só que quando eu estava meditando nesta palavra, eu achei algo tão interessante, porque creio que foi inspiração do Espírito Santo de Deus, que diz o seguinte: para que Jesus fizesse os milagres, para que Jesus trouxesse a salvação, para que Jesus trouxesse a mudança de mente e de coração e de atitude dessas pessoas, seria necessário primeiro o arrependimento. É por isso que, para que você conquiste algo que você está buscando no Senhor, o Senhor primeiro quer que você venha com o coração disposto a se arrepender. Porque João prepara o caminho para Jesus. Jesus não poderia chegar de qualquer maneira. Jesus não poderia chegar a qualquer hora. Jesus teria que chegar numa hora em que as pessoas estariam preparadas para Ele. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero ler para você o que está escrito em Lucas 1:16, que é o aviso do anjo a Zacarias dizendo qual é o propósito de vida de João, que se tornaria o Batista, porque ele batizaria. Então, vamos ler o 16, que diz assim: fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos. Aqui, fazer voltar o coração é a reconciliação. Ele estaria reconciliando gerações, pais e filhos, reconciliando pessoas com Deus. Nesse tempo o povo estava afastado, sim, de Deus, mas não da religiosidade. É o que nós vamos entender. E aqui diz que ele faria voltar o coração dos pais a seus filhos, os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar, que palavra maravilhosa esta, para deixar um povo preparado para o Senhor. É o que nós vamos fazer nesses dias. Vamos nos preparar para o Senhor. E o que virá, Graciela? O que acontecerá, Graciela? Só o Senhor sabe. Porque aqui o anjo está dizendo a Zacarias qual o propósito de vida de João, mas não disse tudo, não falou sobre quem seria esse Senhor. Não diria como o Senhor viria, não é verdade? Então, o que nós vamos ver serão o quê? Serão milagres, maravilhas, tudo isso acontecerá no meio de nós durante esses dias, porque depois o anjo Gabriel vem a Maria e começa a contar o propósito de Jesus. Esse menino vai vir trazer salvação, libertação, e é isso. Então, vamos levar o nosso coração ao Senhor, o nosso coração arrependido. E João está pregando qual arrependimento? Qual o tipo de arrependimento? Esta é a pergunta que eu tenho para você. Qual o tipo de arrependimento você precisa ter no dia de hoje? Faça uma análise da sua vida. Faça uma introspectiva. Peça o Espírito Santo para te mostrar. Porque assim como às vezes pensamos que é o nosso jeito, o meu modo de viver, às vezes é algo que você precisa se arrepender. E ninguém melhor que o Espírito Santo para te mostrar, te orientar e te revelar aquilo que você precisa se arrepender. Vamos entender qual tipo de arrependimento João estava pregando nestes dias, preparando um povo para o Senhor, preparando este povo para a chegada, para a revelação do Messias, para a manifestação das obras do Messias. Vamos entender. Lucas 3, versículo 4, diz assim. Vamos lá, versículo 4. Como está escrito no livro das palavras de Isaías. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Vós que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas para ele.
todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Não é uma parte, mas toda verá a salvação de Deus. E o primeiro arrependimento que João quer trazer a este povo está no versículo 8, que diz assim: deem frutos que mostrem o arrependimento. Não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Ei, sabe qual o primeiro arrependimento que João quer trazer ao coração desse povo? Sobre a religiosidade. Eles eram muito religiosos, muito ritualistas, cumpriam todo o ritual, toda a religião, mas não agiam como filhos de Deus, mas como filhos da religião. Eu sou filho de Abraão, eu sou descendente de Abraão. Lembrando que Abraão era um homem obediente a Deus. Lembrando que Abraão era um homem temente, um homem que se sujeitou até mesmo a sacrificar o próprio filho por obediência ao Senhor. E essas pessoas não estariam dispostas a sacrificar nada. E você percebe isso quando Jesus começa a pregar, que elas não estavam dispostas a nem deixar suas riquezas, nem deixar nada por amor a Jesus. Eles só queriam ser conhecidos como filho de Abraão, mas o próprio Abraão testemunhou a sua fé. O próprio Abraão seguiu a voz de Deus. O próprio Abraão agiu como filho de Deus. E essas pessoas estão querendo ser reconhecidas como filho, somente filho de Abraão. Ei, João está trazendo para eles o arrependimento. Arrependam-se da religiosidade, da ritualidade. Queiram ser filhos de Deus. Porque ele mesmo diz aqui: pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Filhos a Abraão. Ei, Deus quer mais do que religiosidade. Na verdade, Deus não quer religiosidade, Deus quer espiritualidade. Deus quer filhos espirituais. Aqui eles estão vindo de uma religião, mas Deus quer filhos espirituais. Há filhos espirituais aqui hoje? Deus quer que você abandone a religião. Porque essa mesma religião matou Jesus. Essa religião entregou Jesus a Pilatos, pedindo que ele crucificasse Jesus Cristo. Deus não quer a religião para você. Ele quer Jesus para você. E Jesus prega a verdade, o caminho e a vida. É isso que você encontra em Jesus, não religião. E qual outro tipo de arrependimento que João está pregando aqui? Ele está pregando, está no versículo 10. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. A quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. João está trazendo arrependimento ao coração das pessoas egoístas, as pessoas que praticam a injustiça social. Vejo a necessidade destas pessoas, mas não vou ajudar. E João está trazendo este arrependimento. Ei, arrepende-se. Arrepende de ser egoísta, de ser avarento, de olhar para o seu irmão com indiferença, ver que ele está passando necessidade, ver que você pode ajudá-lo, que você pode conduzir, mas você não quer fazer. João está trazendo este arrependimento contra as injustiças praticadas, no qual pessoas viam pessoas passando por dificuldades, por necessidade, ao contrário, exploravam a pobreza, exploravam a necessidade, exploravam aquilo que as pessoas estavam passando, aquele problema, elas eram exploradas. E João está querendo: ei, arrepende de tudo isso. Se você tem, dê a alguém que não tem. Se você está comendo, dê a alguém que está com fome.
É isso que João está trazendo ao coração deste povo, preparando para o Senhor. E aí vem a terceira arrependimento que João está pregando aqui. Está em Lucas 3, versículo 12 e 13. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Aqui traz outro arrependimento. E João responde: não cobrem nada, além do que lhe foi estipulado. E os publicanos não eram bem vistos, eram cobradores de impostos, trabalhavam para César. E ele não está dizendo: ei, deixa o seu trabalho. Não, porque era justo. Eles estavam sendo governados por Roma, e Roma estabeleceu impostos, eles teriam que pagar. Mas o que João está falando aqui é: deixe de corrupção, deixe de extorsão, deixem de ser desonestos, cobre aquilo que lhe é devido, não há mais. Porque os publicanos, eles faziam isso, o César colocava um valor de imposto e eles cobravam a mais, e aí as pessoas pagavam. Nós estamos falando de pessoas que eram irmãos, não é? Eles eram da mesma nação, eles eram judeus, e aí o que eles estão fazendo? Eles estão explorando uns aos outros. E João está dizendo: faça o seu trabalho, mas não haja com corrupção, não haja com desonestidade, faça aquilo que lhe é devido. E aqui eles faziam, eles cobravam a mais, passavam o valor para César, o que César cobrava, e ficava com o restante. Com isso, eles enriqueciam ilicitamente. Então o Senhor está falando com pessoas aqui: ei, não haja, não faça isso. Não haja com desonestidade, não pratique o que é ilícito, faça o que é certo, faça o que é honesto e eu vou te abençoar. Amém? Então vamos lá, o que João traz para outro arrependimento, ele traz aqui no versículo 14. Então, alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acuse alguém falsamente. Contente-se com o seu salário. O que João está dizendo aqui é: ei, não pratique extorsão, ele foi bem claro. Não pratique a manipulação. Por que está dizendo não fale falsamente contra alguém, não acuse falsamente, então não manipule as pessoas. Ei, não pratique abuso de poder, você é soldado, você tem um poder sobre as pessoas, não pratique abuso de poder, se contente com aquilo que você vai ser pago, seu salário, se contente com isso, não queira ganhar mais, não queira extorquir as pessoas, porque ele está dizendo não pratique a extorsão, provavelmente era o que estava acontecendo, alguma pessoa era pego em crime, em flagrante, e aí a pessoa pagava-se para eles para se livrar, provavelmente era isso. Ou alguém pagava para eles mentir, porque eles estão dizendo aqui, nem acuse ninguém falsamente. Então deviam estar sendo pagos para mentir e levar as pessoas aos tribunais. Então João está dizendo: ei, trago ao coração arrependido, não pratique extorsões, não pratique manipulação, abuso de poder. É isso que João está nos ensinando no dia de hoje, esta palavra maravilhosa. E aqui João fala sobre os frutos de arrependimento. Ele fala: dei frutos que mostrem arrependimento. Então, o arrependimento contra a religiosidade é espiritualidade. Um arrependimento contra o egoísmo é a generosidade. O arrependimento contra a corrupção é a honestidade. O arrependimento contra a manipulação da verdade, que aqui eles estão levantando falsos soldados, e aí é a verdade, é com verdade e justiça. Esses são os frutos. O fruto é a espiritualidade, você realmente ser filho de Deus, você ser generoso,
vendo pessoas passando necessidade, ter um coração generoso. Você praticar a honestidade, a verdade e a justiça mediante extorsões, mediante a mentira, mediante aquele jeitinho para se beneficiar, para lucrar, como os publicanos faziam, para enganar, para enriquecer ilicitamente, e você dizer, não, eu pratico a justiça. Por mais que eu não vou ter este ganho, eu quero ir com a verdade, eu quero ir com a justiça. É isso que o Senhor quer, que tenhamos hoje um coração arrependido, um coração no qual nós reconhecemos que fizemos no passado. Porque talvez você não tenha feito hoje, você não está praticando hoje, mas lá atrás você praticou algum desses. Eu mesmo me encaixo em alguns aqui. Eu posso dizer que eu fui uma pessoa religiosa, no qual eu achava que a ritualidade de ir à igreja era o suficiente. Não é. Deus queria que eu tivesse um relacionamento com Ele de pai e filha, um relacionamento de intimidade, no qual eu abria meu coração verdadeiramente para Ele. O Senhor queria que eu tivesse um diálogo, não um monólogo, no qual eu chego, conto os meus problemas e dou as costas e não quero saber o que ele tem a me dizer. Hoje, graças a Deus, eu me considero uma filha espiritual, no qual eu converso com o Pai, mas espero o Pai me responder antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer iniciativa. Então, nos encaixamos em alguns desses, sim, em outros mais, quando muitas das vezes eu fui egoísta, podendo ajudar uma pessoa necessitada e eu simplesmente não ajudei. Quantos de nós não praticamos isso, não é verdade? Então o Senhor quer que venhamos ter um coração de fato arrependido para o que Ele vai fazer nesses dias. Então se apresente a Deus, assim como João está trazendo arrependimento a estas pessoas e ensinando como elas deveriam se arrepender para que elas fossem preparadas para que o Jesus viesse a ensinar, que Jesus viesse a curar, que Jesus viesse a transformar, que Jesus viesse a libertar. Mas para isso esse coração deveria estar quebrantado, este coração deveria ser de carne, não de pedra. Então é isso, o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos chamando para um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, no qual o Senhor fará grandes maravilhas em nosso meio. Você crê? Então declare, eu creio, e que assim seja. Vamos orar e apresentar ao Senhor o nosso coração e pedir o Espírito Santo para que nos revele as áreas que precisamos sim de arrependimento. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor quer que você primeiro tire a trave dos seus olhos antes que você tire o cisco do olho do irmão, porque às vezes nós vemos na vida do outro, nossa, fulano precisa se arrepender nessa área, nessa e nessa, fulano comete pecado assim, mas nós não olhamos para dentro de nós e vemos que também temos pecados para nos arrepender. Então vamos primeiro tirar a trave dos nossos olhos para que possamos enxergar melhor, para que possamos ter mais clareza e ajudar o nosso irmão a tirar o cisco, o impedimento que ele tem. Não é verdade? É por isso que o Senhor quer que primeiro tenhamos um coração arrependido, contrito, para que possamos produzir frutos e esses frutos serem vistos por outras pessoas e sermos enviados por Jesus a ajudá-las também naquela deficiência, naquela necessidade no qual aquela pessoa não consegue vencer. Mas o Senhor é honesto, o Senhor é justo. Primeiro Ele quer transformar você antes de transformar a sua casa. Primeiro Ele quer salvar você antes de salvar a tua casa. Então por isso é necessário, você que está aqui, você está sendo alcançado pelo Senhor. E através da sua vida outras pessoas também serão. Amém? Vamos orar. Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Eis aqui, Pai, os teus filhos. Eis aqui as tuas filhas, no qual se habilitam, sim, Senhor, no qual foram convocados por ti para se apresentarem ao Senhor com um coração arrependido, contrito, verdadeiro e honesto. Em nome do Senhor Jesus,
Estas pessoas foram chamadas para se arrepender e aqui estão elas. Elas estão oferecendo este coração. Ah, Senhor, este coração, os teus pensamentos, tudo que elas têm ao Senhor, dizendo, Senhor, mostra-me qual área eu preciso me arrepender. Senhor, me ajude a arrepender. Em nome de Jesus Cristo, porque muitas pessoas aqui até se arrependem, mas no outro dia voltam a cometer as mesmas coisas. Ah, Espírito Santo, é do Senhor que vem a capacitação, é do Senhor que vem esta ajuda no qual não conseguimos, é o Senhor que nos ajuda a nos arrepender genuinamente, é o Senhor que nos ajuda a apresentar diante do Pai e dizer, Pai, faça comigo conforme a tua vontade, o teu querer. Pai, me ajuda, Senhor, nesta área. Ah, Espírito Santo, fortaleça o meu irmão e a minha irmã para que se apresente ao Senhor, para que seja, Senhor, transformado, tocado por ti. Em nome de Jesus, há pessoas, Espírito Santo, que o Senhor precisará pegar na mão, mas há outras que haverá, que aqui existem, que o Senhor precisará carregar no colo, porque não conseguem, porque não tem forças. Ah, Espírito Santo, nos ajuda. Assim como João preparou o caminho para Jesus, Espírito Santo, nos ajuda a nos apresentarmos para Jesus. Em nome de Jesus Cristo, oramos ao Senhor. Nesses dias, eu creio. Ah, Senhor, eu creio, porque eu creio na Tua palavra. Haverá maravilhas, milagres, transformações, libertações. Cativeiros serão abertos aqui, onde pessoas sairão desses cativeiros, em nome de Jesus Cristo, espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos pede o nosso coração e entregamos tudo que temos ao Senhor. Ah, Pai, não devolva este coração da mesma forma, mas que ele seja regenerado, transformado, reconciliado com o Pai, em nome de Jesus Cristo. E se há, Senhor, necessidade aqui de pais e filhos se reconciliarem, que assim seja. Que assim seja, meu Pai, que nesses dias possam ver reconciliações familiares aqui. Em nome de Jesus, eu declaro e eu decreto em nome de Jesus, vai acontecer o mover, vai acontecer o sobrenatural do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, onde famílias serão regeneradas, reestruturadas, transformadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor começa a agir no dia de hoje na sua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, receba esta palavra e se você recebeu, curta, compartilhe, comente, se inscreva, chama outras pessoas para se inscrever e que você seja ricamente, abundantemente abençoado pelo Senhor até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser. Até a próxima, fiquem com Deus.